Shalom. Por que os levitas foram escolhidos para ser a tribo dedicada ao serviço essencial do Senhor? Por quê? Porque os levitas foram escolhidos para isto. É justamente esse assunto que nós vamos discorrer aqui agora, já que estamos falando sobre dízimo. E esta era a tribo que não tinha território, mas vivia dos dízimos. Então nós vamos detalhar, ponderar sobre este assunto aqui, agora. Eu sou o irmão Gutenberg e este é o programa Pedra Angular. Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba, Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga Caixa d'Água, apresenta o programa Pedra Angular. Muito bem, é um assunto maravilhoso e nós vamos hoje descobrir na origem por que os levitas foram escolhidos para e dedicados para o serviço essencial do Senhor. Está envolvido no serviço essencial divino. Porque antes dos levitas, quem oficiava isto? Quem realizava os sacrifícios? Quem estava envolvido nos serviços essenciais de Deus eram os primogênitos. Mas depois do bezerro de ouro, Deus toma essa tribo para ser a tribo que vai executar o serviço essencial no tabernáculo. Só depois do bezerro de ouro, ele toma essa tribo para ser o seu primogênito. Observe como isso é tremendo e maravilhoso. Essa tribo foi escolhida por Deus agora no lugar dos primogênitos. Os primogênitos perdem o status de sacerdote e agora Deus escolhe uma tribo para oficiar isto, para ser a tribo sacerdotal. Ou seja, para ser a tribo que cuidaria de tudo. Em especial os coatitas que foram escolhidos para executar as tarefas principais, que era a tarefa do sacerdócio. Mas vamos lá, observe comigo, já que eu estou falando de dízimo, e aí vem alguns dizendo que dízimo não é graça, dízimo é lei, já passou, são extremistas, como a gente falou, e aqueles extremistas que vivem extorquindo o povo, pegando todos os dízimos e usufruindo desses dízimos, comprando fazendas, chácaras, mansões, enquanto pessoas dentro da igreja passam necessidade. Dois extremos. O extremo daqueles que vêm extorquindo as pessoas, pedindo demais para manter uma vida luxuosa e regalada. E outro extremo são aqueles que dizem que não existe mais dízimo. Dízimo era lei, não era graça, mas ao contrário, eu digo para você que dízimo é graça, não é lei. Dízimo veio antes da lei e o primeiro a dar dízimo foi Abraão. Abraão deu dízimo a quem? A Melquisedeque, Deus em teofania. Observe, Levi, o profeta William Branham disse, Deus deu dízimo nos lombos de Abraão, o seu bisavô. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó e Jacó gerou a Levi. Era um bisneto de Abraão. Dessa tribo de Levi veio a tribo que iria executar os serviços essenciais, os serviços divinos. Agora observe comigo. Antes de Levi dar dízimo, ele já deu dízimo nos lombos de Abraão, porque ele estava no germe de vida de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó, e Jacó gerou a Levi. Mas quem foi o primeiro a dar dízimo? Foi Levi? Não. Foi Abraão, o seu bisavô, deu o dízimo. Então o profeta vem e diz, lá nos lombos de Abraão, ele também já estava dizimando.
Observe como isto é tremendo e maravilhoso. Mas vamos compreender aqui. Alguém me perguntou assim: e o que Melquisedeque fez com o dízimo que Abraão deu? Ora, eu não sei o que Melquisedeque fez. Eu só sei que Melquisedeque é Deus em teofania, sem pai, sem mãe, sem princípio de dia, sem fim de existência. Então, este é o próprio Deus. Observe, o que ele fez não cabe a mim saber, porque aí eu queria especular demais. Eu só sei que ele fez o correto, porque Deus faz tudo correto. Alguém chega e diz assim: mas Isaac não deu dízimo. Isaac, não relata a Bíblia que Isaac deu dízimo. Alguém chegou e disse assim: não mostra. Ora, Isaac é o exemplo de obediência. Isaac é uma figura de Cristo. Isaac é o exemplo daquele que sacrifica a própria vida por amor a Deus. E quem fez isto foi Cristo. E nós vemos os relatos de Jacó fazendo um voto, porque Jacó estava com a roupa do corpo. E ele fez um voto a Deus: se Deus fizesse com que ele tivesse êxito naquela caminhada, fosse bem sucedido, ele daria o dízimo de tudo naquele local. Aquele local era o Monte Moriá, se tornou o templo. E Jacó, quando foi com a roupa do corpo, trabalhou e depois voltou rico, ele foi lá depositar os seus dízimos lá naquele local, em Betel, casa de Deus. Para que servem os dízimos, Gutenberg? Os dízimos justamente para que servem os dízimos, Gutenberg? Os dízimos justamente servem para a expansão do reino de Deus. Não é para os pastores se enriquecer, comprar chácaras, mansões, não. É para a expansão do reino de Deus, para que o evangelho seja levado para outras almas. Mas vamos lá. Então aí você segue. Então chegamos a Levi. Os levitas foram escolhidos como os ministros especiais. Antes deles, quem fazia o sacrifício era quem? Era os primogênitos. Os primogênitos era quem realizava o sacrifício. Os primogênitos tinham a prerrogativa de ser o sacerdócio da família e seguir a linhagem do pai e receber a porção dobrada. Tinha uma prerrogativa especial. Então, o que é que Deus fez? O filho primogênito era o sacerdote da família. Eram os líderes espirituais da família. Então, lá no Egito, Deus poupou os primogênitos. O sangue vos será por sinal. Aquela casa que eu vir o sangue, a morte não entrará ali. Mas eu vou matar todos os primogênitos dos egípcios. E vou poupar os primogênitos de Israel. Então Deus poupou os primogênitos de Israel e matou todos os primogênitos do Egito. Feito isto, quando o povo saiu do Egito, Deus disse para Moisés: separa todo primogênito, macho dos homens e dos animais, porque será para mim. Serão meu. Todo primogênito será consagrado a mim. Então ali ele pede a Moisés e diz: faça assim. Olha, todo primogênito dos homens e animais será consagrado a mim. Macho, não fêmea. Fêmea não era primogênita. Aí nós temos a questão de... Já pregamos sobre isso, sobre mulheres pregadoras. Mulheres não devem estar nos púlpitos, mulheres não eram contadas, não tinha mulher primogênita, mulheres não seguiam a linhagem do pai, mulheres não eram contadas, mas hoje o espírito de desobediência faz com que coloque as mulheres nos púlpitos. Isso é um espírito errado, isso é um espírito de maldição. Mas vamos lá. Aí o que ocorre? Aqueles primogênitos dedicados a Deus, tanto dos homens quanto dos animais. Observe. Depois do bezerro de ouro, Deus escolhe uma tribo. Deus chega para Moisés e diz: vamos fazer assim. Agora eu não vou pegar mais os primogênitos dos homens para ser meus. Eu vou pegar a tribo de Levi agora para ser o meu primogênito. Por quê? Porque foi a única tribo que não se envolveu na adoração do bezerro
de ouro. Aí Deus vai escolher essa tribo para ser o seu primogênito e para oficiar os serviços essenciais divinos, para ser a tribo sacerdotal. Olha como isso é tremendo e maravilhoso. Deus agora faz uma troca. Não, eu não quero mais os primogênitos. Porque os primogênitos era quem oficiava. Eram os líderes espirituais. Era quem seguia a linhagem sacerdotal. No entanto, agora Deus troca e diz: eu vou pegar essa tribo, porque aquela tribo não se envolveu na adoração do bezerro de ouro. E agora Deus coloca ela como a tribo primogênita. Então o primogênito agora perde o status de sacerdote, que foi transferido para Levi. Você pode ler isso em Números capítulo 8, versículo 16 ao 18. Era uma tribo especial, gente. Era uma tribo especial. Era uma tribo que não era contada para sair à guerra. Deus mandou Moisés contar as tribos, os homens de 20 anos para cima. Homens que poderiam sair à guerra, mas a tribo de Levi não conte. Porque essa tribo era separada para um serviço especial. Era dedicada para estar envolvido nos serviços essenciais divinos. Isso era a função da tribo de Levi. Então essa tribo, ela não tinha território para adquirir o seu sustento. Vivia dos dízimos. Os coatitas foram escolhidos para executar as tarefas principais. A tarefa do sacerdócio, do sacrifício. Nem todos que são da tribo de Levi são sacerdote, mas aquela tribo vivia dos dízimos. Então, era uma tribo especial para executar os essenciais serviços divinos. Mas muitos charlatões se apoderaram disso para se enriquecer, mercenários, fazendo disto a mola mestra para eles viver um paraíso aqui na terra, porque hoje salvação, cristianismo se tornou um meio, não é mais um fim. O fim do cristianismo hoje não é encontrar a salvação, a vida eterna, mas um meio de se ter um paraíso na terra. E tem muitos charlatões e mercenários com paraísos na terra. Chácaras, mansões, carrões de 500 mil, viagens para Dubai, Israel, Grécia, vida boa, filhos formados, todos os filhos têm um presente. Que presente é esse? Um carro novo. Então, eles já estão preparando seus filhos dentro da mensagem para ser o sacerdote, porque a coisa é boa, é dinheiro demais. Mercenários, charlatões pegando. Quando esta tribo era dedicada ao serviço do Senhor. A tribo de Levi deveria sempre estar puro. Aqueles que oficiavam o sacerdócio deveriam estar puro, porque eles eram encarregados de um serviço muito elevado, que são os serviços divinos, o sacerdócio. O sacerdócio é um serviço elevado, gente. É um serviço divino. Não é para barganhar, para ganhar dinheiro, usar o sacerdócio para ganhar dinheiro, para poder ter uma vida boa. Eu estou trabalhando, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Eu tenho que ter uma vida boa. Mercenários. Cadê que eles vivam uma vida de santificação, de pureza, como os levitas tinham que viver? O sumo sacerdote entrava uma vez por ano no Santo dos Santos com uma corda amarrado a uma corda. As suas campainhas estavam ali nas suas vestes, e ele levava a bacia de sangue e entrava dizendo: santo, santo, santo. Aquele homem tinha que estar puro, santo, limpo, porque aquilo era um serviço elevado.
Se ele não tivesse pureza, Deus mataria ele ali mesmo. Por isso que ele tinha que entrar amarrado a uma corda, porque ninguém podia entrar no Santo dos Santos, tinha que puxar ele para fora. Mas enquanto ele estava lá dentro com a bacia de sangue, dizendo Santo, 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 e o povo lá fora ouvindo o barulho das campainhas, dizia, ele está vivo. Deus aceitou o sacrifício. Ali era o dia da expiação, era o dia do perdão. Mas aquele homem tinha que ter uma pureza. Esses sacerdotes de hoje têm pureza? Tem deles divorciados nos púlpitos. Mas são ricos e bem de vida. Famosos. Eles têm a glória e os reinos deste mundo. Esse é o sacerdócio de hoje, com glórias e reinos deste mundo. Vou concluir aqui a reflexão. Gutenberg, hoje é necessário o sacerdócio levítico? Não. Jesus é o nosso sumo sacerdote. E quando ele subiu às alturas, levou o cativeiro e distribuiu dons aos homens. Hoje nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Cristo, ele vive sempre para interceder por nós, mas ele distribuiu dons aos homens. Hoje o pastor faz uma função de um sacerdote. Mas um sacerdote, um pastor, ele tem que ter dom de socorro divino. Ele tem que ter dom de socorro. É para curar as feridas. É para socorrer os abatidos. Você assiste ao vídeo Bom Samaritano que você vai ver qual era a função de um sacerdote. O sacerdote que passou por largo, de longe, e deixou aquele samaritano caído no chão. Qual era a função daquele sacerdote? Era justamente curar, limpar, tratar, socorrer aquele caído. Mas hoje eles fazem isto? Não. Então, o sacerdócio hoje é segundo a tribo de Levi? Não. É segundo a ordem de Levi? Não. É segundo a ordem de quem? De Melquisedeque. Cristo. Sem pai, sem mãe, sem princípio de dia, sem fim de existência, mas feito à semelhança de filho, permanece sacerdote para sempre. Não é mais segundo a tribo de Levi, mas segundo a ordem de Melquisedeque, Jesus distribuiu dons aos homens. O dízimo deixou de existir? Não. Jesus disse, deveis fazer estas coisas sem omitir as outras. Nós vamos fazer o próximo vídeo relacionado a isso. Mas aqui eu estou dando para você a origem da tribo de Levi. Era uma tribo especial para a execução dos serviços essenciais divinos. Era uma tribo que foi escolhida no lugar dos primogênitos, agora para oficiar. Não tinha poção, não tinha terra, não tinha território para adquirir seu sustento, vivia dos dízimos. Sacerdote hoje não é sinônimo disto. É sinônimo, sabe de quê? De carro novo, de casa boa, de vida regalada. Quando os levitas não tinham território para isto. Não tinha casa, não tinha carro, não tinha nada disto. Eles viviam dos dízimos. Eles não tinham território para plantar e colher, não. Viviam dos dízimos que as outras tribos davam. Hoje eles vivem em mansões luxuosas, carrões, mas adquirido com o quê? Com dinheiro dos dízimos. Quando isto nunca deveria acontecer. Dízimos era para ser usado para resgatar outra alma e não para projetar um grandão e ele ser o maior. E ele formar aquilo um sistema, como nós temos aqui na Paraíba, um sistema. Que Deus nos ajude. Que Deus nos livre desses sistemas denominacionais nicolaítas e que nós vivamos realmente aqueles que são sacerdotes de Deus verdadeiros, pastores verdadeiros, que vivamos realmente o sacerdócio. Que Deus abençoe a todos. Shalom. Você acabou de ouvir o programa Pedra Angular. Nosso WhatsApp para contato é o 83-98806-4810.
Faça sua pergunta, estamos à sua inteira disposição.